bom dia, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Palavra de Fé. Trago uma mensagem hoje para o programa. Tudo bem com vocês? Como está o dia de vocês? Vocês estão bem? Estão com saúde? Batalhando, no nosso dia a dia, é uma batalha, Mas a gente agradece muito a Deus, por mais um dia, que o Senhor Jesus nos concede, mais um privilégio, de vida, Quando nós dormimos, e que o Senhor cuide de nós, cuide de nossa família e nos dá mais um dia, é mais uma vitória, é mais uma oportunidade, amém? Quero trazer aqui uma mensagem para o meu e para o seu coração nesta manhã, no programa Palavra de Fé, já agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua... você ouviu o programa, sua audiência, e que Deus continue lhe abençoando, continue ouvindo o programa. São palavras de Deus, são mensagens do Senhor Jesus para os nossos corações, para nos fortalecer, o nosso espírito, para nos fortalecer, o nosso espírito, nos alimentar o nosso espírito, Qual é o nosso alimento do nosso espírito, É a palavra. Aqui está recheado de coisa boa, Recheado de bênção, recheado de sabedoria, Recheado do amor de Deus, Falando como que nós vamos chegar à salvação, falando como nós devemos mudar, Mudar as nossas atitudes, Mas irmã Verônica, ninguém nunca me falou, da minha atitude, se eu tenho uma má atitude ou não. Mas nós, quando nós aceitamos Jesus, nós temos discernimento, O Senhor nos dá discernimento, para saber a nossa atitude, Saber as nossas falhas, Aonde estamos falhando, E o Senhor Jesus, Ele nos dá mais um dia, mais uma oportunidade, para nós se retratar, Se retratar porque o Senhor está voltando, Então nós temos que se retratar com Deus, Quando o Senhor Jesus mandou João vir abrindo o caminho no deserto, abrindo o caminho para Jesus, João foi quem primeiro pregou a salvação, de arrependimento, o batismo, para arrependimento dos pecados, Mas ele dizia: vem um aí que eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés, nem a correias da sandália dos seus pés. E esse vos batizará com o Espírito Santo. E olha, João trabalhou sozinho no deserto, sozinho. João não tinha amigos, João não tinha esposa, para dormir quentinho um ao lado do outro, não tinha. João foi escolhido para fazer a obra de Deus, E chegou um certo dia que aconteceu aquilo que João pregava, Ele se encontrou com Jesus, Não é essa palavra que eu vou pregar, mas o Senhor Jesus me conduz a falar um pouquinho dessa palavra para vocês, amém? E que está escrito, no livro de João, Não, depois eu vou ver direitinho, eu trago aqui para vocês, tá bom? Estou só mencionando aqui, tá bom? Então, chegou o dia, que João falou para as pessoas que ele pregava, que iam se batizando, E iam se batizando para arrependimento dos pecados, Mas depois vinha o batismo do Espírito Santo, Aí chegou esse dia que o Senhor Jesus se encontrou com João no Jordão, Aí foi aquele impasse: não, mestre, o Senhor me batiza, não, eu não sou digno. João, vamos fazer um acordo, eu te batizo e tu me batiza. Então, quando João batizou Jesus, o céu se abriu e ecoou uma voz falando: este é o meu filho amado, a qual eu me comprazo, E aí desceu a pomba do céu, que é o Espírito Santo, E pousou sobre Jesus, E ali se confirmou o que João pregava, O que o João vinha fazendo, João, ele era separado. O João só teve comidinha quentinha quando estava na casa dos pais dele. Depois ele foi se alimentar de mel silvestre, de gafanhotos, grilos, gafanhotos com mel silvestre.
né? João era diferenciável. João tinha uma faixa sobre si, né? Uma faixa, né? Acho que era de couro de animal, né? Eu não lembro bem, mas foi assim, né? Que João saiu para fazer a obra do Senhor. João foi escolhido dentro do ventre da mãe dele. Como eu fui escolhida dentro do ventre da minha mãe para hoje, eu estou levando essa palavra até você. Você foi escolhido, você foi escolhida dentro do ventre da sua mãe, assim como João foi escolhido, né? E então tudo aconteceu, né? Tudo aconteceu. Mas parando aqui, né? Parando aqui, né, em João, né? Eu chorei tanto, irmãs. Eu choro. Eu não chorei, eu choro. Quando o Senhor Jesus se despediu de João ali, porque ali o trabalho de João terminou ali, né? Aconteceu aquelas coisas todas da Herodia, né? E tal e tal. A Herodia filha pediu a cabeça de João Batista numa travessa, né? Mas tudo ali foi só para complementar, né? Porque o que João tinha de fazer, ele fez, né? Então, quando eu fico imaginando assim, quando Jesus se despediu de João, né? Ele já sabia. Desculpa, amados ouvintes. Não tem uma vez que eu vou falar desse episódio que eu não sinta no meu coração a despedida de João Batista com Jesus, né? E eu sempre penso, meu Deus, por que o Senhor não chamou ele para ir contigo, Senhor, fazer parte com os outros? Mas a missão dele tinha terminado ali. Desculpe aí, amado, deixa eu me recompor aqui, né? Porque não tem uma vez, meus queridos ouvintes, que eu mesmo lendo sozinha, eu choro. Porque eu fico pensando como Jesus não queria, como João Batista não queria seguir Jesus, né, dali para frente, com os outros apóstolos, né? Mas ali o Senhor se despediu de João Batista, né? E ali terminou a missão de João Batista. Como eu disse, os outros tudo foi uma complementação só. Mas ali terminou, né? Terminou, a missão de João Batista ali terminou. A missão dele terminou, porque é assim, Jesus me chama, Jesus me escolheu, mas uma hora a minha missão vai terminar, né? E quando a minha missão terminar, o Senhor vai me levar, Ele vai me levar, como Ele levou João Batista, né? João Batista ficou ali, ele já sabia de toda a trajetória que ia se passar com João Batista, né? Mas desculpe aí, tá bom, amados ouvintes? Desculpe. É porque a palavra de Deus ela é muito forte, né? E se tratando desse assunto aí, não tem uma vez que eu leia, que eu mesma sozinha, que eu não me emocione com essa parte bíblica, né? Mas agora eu vou para o assunto que Jesus colocou no meu coração para trazer para vocês, fora este João Batista, é sobre Daniel. É sobre o poder da oração, né? O poder da oração. Daniel, ele tinha o dom de orar, né? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você ora, irmã Verônica? Eu oro quando eu me levanto. Eu tenho as minhas orações das 5 das 5 às 6 da manhã, né? Vou tirar aqui um pouquinho, irmão, que eu vou procurar aqui um papel para limpar o meu nariz. Eu vou procurar aqui um paninho para limpar o meu nariz, tá? Porque é forte, ó. Desculpe aí, ao vivo é assim mesmo, tá bom? Estou aqui na minha casa, né? Estou tranquila. Tem o meu cantinho aqui de levar a palavra, né? Levar a palavra até vocês, né? Desculpe aí o vexame. Mas eu quero falar de Daniel.
Daniel, no capítulo 2, versículo 20. Amém? Daniel, ele também era um escolhido do Senhor. Daniel foi reservado, né? Daniel foi escolhido. Quando nós somos escolhidos, nós somos separados. Muitas vezes você diz, meu Deus, eu queria tanto estar ali conversando com a irmã, né? Queria tanto estar conversando ali, né? Batendo um papinho, né? Mas não. Se contente com o que Deus lhe deu. Você é separado. Eu sou separada. Vou colocar aqui uma coisinha também, que esse cabelinho, ele fica todo o tempo no rosto, né? Nosso rosto, ele tem que estar puro, expresso, né? Não coberto por cabelo, né? Então, diz assim no 20, tá? Diz assim, falou Daniel, disse, seja bendito o nome do Senhor, bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque Ele é a sabedoria, a força, Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis, e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Só até aqui. Quero só falar um pouquinho aqui de Daniel, porque foi o que Deus colocou no meu coração, mas veio João Batista, né? Então a gente faz aquilo que Deus nos conduz a fazer, né? No momento eu não estava querendo falar de João Batista, né? Eu queria falar de Daniel, mas veio João Batista, né? E João Batista, ele me comove muito, né? Essa história de João Batista me comove demais, né? Porque eu sinto no meu coração, né? Eu sinto a vontade que ele tinha, né? De dizer, me leva contigo, Senhor, né? Para mim andar mais os outros apóstolos, né? E aí o Senhor sabia, né? Que a missão dele tinha terminado ali, né? Mas aqui Daniel orava 3 vezes ao dia. Irmã Verônica, quantas vezes você ora? Irmã, eu tenho a minha oração 5 horas da manhã, das 5 às 6 na minha igreja, aqui na Morada do Sol, né? Aqui no Tropical. E eu oro quando eu tenho um momento que eu me reservo para orar. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. E um dia, o rei teve um sonho. E aí o rei Nabucodonosor não conseguia decifrar esse sonho. E aí chama bruxo, chama feiticeiro, olha, se vocês não decifrar o sonho, vocês vão morrer. Né? Todos ali estavam incumbidos a morrer, se não tivesse discernimento de decifrar o sonho. Né? Aí ele sonhou uma vaca magra, né, engolindo uma vaca gorda, engolindo uma magra, vice-versa, um negócio assim. E disseram para ele, aí veio outro, e nada feito, né? Então disseram, olha, tem um que tem revelação de sonho. Quem? Daniel. Vai buscar Daniel para mim, né? Correram e foram buscar Daniel. Daniel, o rei quer falar contigo. Aí chegou lá, Daniel disse, me dê um tempo que eu vou orar primeiro. Então ele disse, deu o tempo, né? Não querendo, mas deu, né? E Daniel, ele foi orar. E Deus deu a revelação para Daniel, né? E Daniel foi lá e disse, olha, Deus falou assim, que é assim, né? Que vai ser, né? E o rei ficou muito feliz, né? E queria pagar Daniel. Daniel disse, não precisa pagar nada, não quero pagamento, né? Mas o que eu quero dizer para mim e para você? Ali foi tudo resolvido, né? Daniel ali falou, resolveu tudo ali, o rei ficou ciente do que ia acontecer. E aí, quando... É assim que eu quero falar também, já levando para o caminho das perseguições. Você que é reservado por Deus, você que Deus te reservou, muitas vezes nós se sentimos isolados, se sentimos dentro de 4 paredes,
Mas não se sinta mal, não. É porque Deus, Ele está te guardando. Deus, Ele está me guardando. Quantas vezes eu já quis sair, já quis ir na casa de uma amiga, de um amigo, já quis sair, já quis levar a palavra, e o Senhor me trancou. Fica quieta, fica aí. Mas, Senhor, eu estou me sentindo tão sozinha, não tem ninguém para me conversar, né? Mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo para nós conversar, né? E esse pode resolver o meu problema, esse pode resolver o teu problema, né? Então, muitas vezes Deus, ele te isola, ele te isola. Por quê? Porque você é reservado, porque você é escolhido, você foi um escolhido para fazer a obra do Senhor. Hoje, eu entendo isso. Antes eu não entendia, não. Falava, mas por quê? Eu questionava com Deus. Mas por que, Senhor? Por quê? Mas muitas vezes, quando Deus ele nos guarda, Ele nos está dando livramento. Ele está dando livramento para mim e para você. Então, Daniel era muito perseguido. Tinha um camaradazinho lá, sucessor do rei, né? Que era atrás na cola de Daniel todo o tempo, ali na cola de Daniel. Esperando uma coisinha assim para levar para o rei jogar Daniel na cova dos leões. Os leões ficavam sem comer. Quando ia cair uma pessoa na cova, os leões ficavam sem comer, para ficar com bastante fome, para quando aquela pessoa fosse caindo, ele já ir pegando, né? Então, ele pegou Daniel orando. Correu, foi dizer para o rei, porque ninguém podia, né? Só podia adorar o rei, Nabucodonosor, né? Ninguém podia. Então, correu, foi dizer para o rei, né? Aí, o rei disse, não, mas Daniel, eu amo tanto Daniel, gosto tanto de Daniel, eu tenho que jogar Daniel na cova dos leões? Eu não acredito um negócio desse, mas eu vou fazer, porque a palavra de rei não volta atrás, né? Então, aqueles que não me obedecer vão ser jogados na cova dos leões, né? Então, jogou Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque o rei achou que Daniel tinha desobedecido a ele, né? Então, quando o camaradinha lá, o fofoqueiro, né, viu Daniel cair na cova do leão, ficou todo feliz, né? Dizendo, esse daí já era, agora eu tô por cima. Mas olha, que ele não esperava, o que um fofoqueiro não espera, acontece, amém? Acontece, porque o mal que um fofoqueiro quer para o outro, o mal cai para si próprio, o mal volta para si próprio, né? Então, o rei jogou Daniel lá dentro da cova do leão, disse, vamos ver se esse teu Deus vai te salvar, Daniel, né? Aí Tchan jogou Daniel lá dentro, aí selou com o anel, né, que tinha que selar, né? E fechou. Aí o rei não dormiu, meu Deus, para que eu fiz isso? Daniel agora está morto, Daniel era tão útil. Aí quando amanheceu o dia, o rei correu lá. Daniel, Daniel, com a vozinha trêmula, diz a palavra do Senhor Jesus, né, que está escrito na palavra. Leia a palavra, leia todo o texto que você vai entender. Aí, Daniel, Daniel. Aí Daniel respondeu, aí todo mundo, mas o que é isso? Os leões não comeram Daniel? Quando Daniel caiu na cova, os leões, Senhor, fechou a boca dos leões. E o anjo desceu, o Senhor Jesus desceu em forma de anjo, né? E disse para Daniel, Daniel, tu quiser dormir, dorme. Deita aí, faz do leãozinho o teu travesseiro. Porque eles não vão mexer contigo, Daniel. Eles não vão. Porque tu é fiel a mim. Tu é fiel, Daniel. Tu é fiel a mim. Urabashuri cantarás. Vocês nem sabem, amados ouvintes, como é lindo a gente ser fiel a Jesus. Como é lindo você ser fiel a Jesus. Ele te livra da boca dos fofoqueiros. Ele te livra da boca dos leões. Ele fecha a boca dos leões. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Daniel foi livre, né? Jesus trancou a boca dos leões. Quantos leões não querem te devorar? Quantos leões não querem me devorar? Viva, né? Vivo, né? Quantos leões? Mas Deus fecha a boca dos leões. E engraçado que o fofoqueiro foi cair na boca dos leões. A palavra de Deus diz que quando ele foi jogado, antes mesmo dele cair no chão, os leões, comeram ele. Né? Engraçado que naquela época, quando uma pessoa era morto por algum motivo,
Afligia toda a família, atingia toda a família. Era jogado cachorrinho, gatinho, né, vaquinha, boizinho. A família toda ia com o fofoqueiro. Você já pensou, por causa de uma família pagar tudo? Meu Deus do céu. Então é bom a gente ser fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Eu gosto muito do louvor que diz: eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel, Senhor. Né? Um dia eu vou cantar aqui para vocês, né? Eu não canto com playback porque eu não sei colocar o playback no telefone e ficar falando. Eu ainda sou novata nisso. Eu sou novata ainda nesse negócio, nesse assunto aí de internet. Só Jesus na minha causa. Só Jesus, amados. Mas agradeço a Deus pela oportunidade. Deixa essa palavra para o seu coração, né? Deixando aqui uma palavra profética para você que está enfermo. Que Deus venha te curar. Que Deus venha te curar no hospital, em casa, onde você estiver. Seja tocado pelas mãos do Senhor, pelas mãos furadas do nosso Jesus. Né? Seja curado, seja curada. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe teu dia. Que Deus abençoe meu dia. Que Deus abençoe o dia da tua família. Que Deus abençoe o dia da minha família. Que Deus nos livre da boca dos leões, amém. E eu agradeço a oportunidade. Está um pouquinho alongado, mas se você gostar da palavra, você vai ouvir até o fim, amém. Ouça até o fim. Se inscreva no canal, aperte no sininho para não perder nenhum conteúdo, amém? E fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa, amém?